Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário político de Mato Grosso. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho a companhia de um colega de redação. E desta vez eu tenho aqui o prazer de receber o meu amigo, que é da editoria de política do AD, Rafael Machado. Rafa, muito obrigado por ter aceitado o convite e para essa missão aqui de conduzir esse episódio do Pode Olhar. Maravilha, eu que agradeço. E se você quer seguir as nossas redes sociais, vou deixar um aviso aqui para vocês, é só pesquisar o @olhardiretoOficial em qualquer uma delas. E eu também deixo o pedido para você ser um seguidor fiel do nosso videocast. Então siga a nossa página aqui no YouTube, curta esse vídeo, deixe a sua opinião nos comentários e, claro, ative o sininho para receber uma notificação a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece a toda quinta-feira. Nas quintas-feiras a gente tem um novo episódio do Pode Olhar. E essa entrevista, esse episódio é transmitido no YouTube, mas também você pode conferir na íntegra e em formato de áudio nos principais aplicativos de podcast. No Spotify, no Apple Podcast e no Deezer, você também confere a nossa conversa. Nossa entrevistada é natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Em 1985, aos 10 anos de idade, veio para Cuiabá com a sua família. Chegou a dar aulas de balé e frequentou o Colégio Coração de Jesus antes de ingressar no magistério em pedagogia. No entanto, optou por cursar Direito na sua cidade natal, onde estudou por um ano antes de retornar para Cuiabá, onde concluiu o curso na Universidade de Cuiabá, a Unic, em 1999. Além de advogada, também é empresária. Ela abriu em 2013 uma empresa que atua na área de licenciamento de obras e empreendimentos. Enquanto trabalhava na OAB, aqui em Mato Grosso, como assessora da presidência, foi diretora da 5ª Subseção de Várzea Grande por 12 anos e vice-presidente na gestão de 2010 a 2012, quando ingressou na vida pública como secretária municipal de Desenvolvimento Urbano de Várzea Grande, na gestão do então prefeito Tião Dazaeli. Deixou o cargo para concorrer à presidência da OAB em VG, sendo eleita e servindo nos triênios de 2013 a 2015, 2016, 2018 e 2019 e 2021. O nosso papo reto e direto de hoje é com a advogada Flávia Moretti, pré-candidata à Prefeitura de Várzea Grande pelo PL. Doutora Flávia, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e é um prazer ter aqui a senhora para essa conversa aí nos próximos minutos. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui. Novamente, é uma oportunidade única para que eu possa me apresentar para vocês e para todos os internautas, todos que estão nos assistindo. É uma oportunidade que a gente agradece muito. Estou aqui à disposição para a minha biografia, você já falou tudo, né? Eu resumi. Foi curtinho ainda. Já falou tudo. Então, agora vamos ao papo reto. Doutora Flávia. Direto, né? Isso. Essa questão de se apresentar, a senhora tem uma longa carreira no campo jurídico e classista também, trabalhando na OAB, então a classe dos advogados deve conhecer muito a senhora já tem serviços prestados, todo mundo deve saber como que é a atuação da Flávia Moretti. Agora, indo aí para esse novo desafio, entrando no cenário político, eleitoral, pretendendo disputar a prefeitura de Várzea Grande, o grande desafio desse momento é se apresentar mesmo para os grandes eleitores, a grande massa ali do município de Várzea Grande? Sim, o maior desafio meu é essa apresentação. Graças a Deus pode ser feito agora na pré-campanha. E a Flávia, ela é dona de casa, mãe, advogada, filha, esposa, ela é mãe de pet também. E ela também... Gato ou cachorro? De cachorro. Cachorro. E ela também... Enquanto eu como a presidente da OAB de Várzea Grande, eu atuei bastante. As pessoas até me perguntam, né? Qual a experiência que ela tem com o poder público. A OAB, ela tem participação nos conselhos de direito da cidade, né? No direito da cidade, direito da criança e adolescente, direito consumidor, o direito fiscal. Então, desde quando eu entrei na OAB Várzea Grande, a Ordem dos Advogados do Brasil de Várzea Grande, como presidente, ainda como vice em 2009, eu vim
atuando na formação, na exigência que a prefeitura fizesse, estruturando os conselhos dentro do município, porque os conselhos são essenciais para a política pública, para as gestões de política pública. É dali que tem que fomentar os planejamentos de política pública. Onde se discute a política de governo, social, né? Não social só do de quem está município. no comando, mas da prefeitura do município, Porque né? são representantes da sociedade com representantes de governante, e ali tem que passar as legislações concernentes àqueles temas, né? Por exemplo, no Conselho da Cidade, ali passa sobre legislação urbanística, passa sobre legislação ambiental, no Conselho do Meio Ambiente. Então, tudo isso eu participei via advogados que eu encaminhava, mas também eu tinha sempre a atuação ativa junto com eles nesses conselhos. E aí, então deu essa experiência pública e de conhecimento do município de Várzea Grande. Comissão de Assuntos Fundiários do Tribunal do Fórum de Várzea Grande, eu participei ativamente. No Conselho da Região Metropolitana, que foi criado, que era do Estado, eu participei desde a fundação do Conselho, justamente para a gestão da região metropolitana que vivemos hoje, aqui entre Cuiabá e Várzea Grande e os demais municípios que compõem. Então, assim, essa participação minha pública é que me ajuda a ter esse conhecimento e essa possibilidade de realmente saber o que Várzea Grande precisa ou não para tocar essa cidade. E como está sendo a receptividade aí desse diálogo que a senhora já tem feito com lideranças de bairro, lideranças políticas também, já que a senhora não tinha feito ainda esse trabalho? Então, a receptividade, ela está sendo, assim, 100% positiva. Eu não vi nenhuma porta se fechando para mim. Nós tivemos, assim, nós estamos com mais 3 partidos, o PL, o Podemos, o PRTB e o DC, conosco, caminhando juntos, né, com toda a chapa de vereadores deles também caminhando junto, na pré-candidatura de pré-candidatos a vereadores, mas a importância da vinda desses partidos é importante, porque são partidos de extrema-direita e estão comigo. Outro ponto positivo que nós estamos tendo é a adesão de várias lideranças de comunidades, de bairros e de lideranças comunitárias, lideranças eclesiásticas também, que eu falo assim, eclesiásticas porque são de vários tipos de igrejas, me procurando, me apoiando, e assim, que venha, inclusive assim, no direct do Instagram, olha, eu quero falar com você, eu quero conversar com você, estou sabendo que você é pré-candidata. E então, essa adesão está sendo muito positiva. É lógico que o meu maior desafio, que nem eu falei, é me tornar uma pessoa conhecida em Várzea Grande, porque eu nunca participei de eleições partidárias no município, apenas das eleições municipais da Ordem dos Advogados, mas ainda é um desafio, porque são mais de 300 mil habitantes, e mais eu acredito que vai dar uns 180 mil eleitores. Então, assim, é um desafio eu me apresentar e me tornar conhecida no município. Mas eu acho que devagar tá indo. Um passo de cada vez, um passo de cada Doutora, a vez. senhora falou que lideranças aí de bairros, até de religiosos, têm procurado a senhora. O que eles têm apresentado para a senhora? Quais são as indicações que eles Então, é pontuam? interessante isso. A maioria deles, eles pontuam as situações do bairro. Umas ainda é a falta de água, né? Outras ainda vêm a questão do transporte público, que passa o ônibus um determinado horário somente, não passa no meio da tarde, não tem um ponto de ônibus adequado para o cidadão, e o volume é muito grande de pessoas que usam o transporte público. Outros questionam a questão da mobilidade urbana, por conta, principalmente os bairros mais ali próximo da Imigrantes, aquela dificuldade da Imigrantes, né, que a gente sabe como que é o trevo do o trevo do Lagarto, mais o trevo ali da região do São Mateus, mais outro trevo da região da Capela, do Pissarrão. Então, todos cada bairro tem a sua peculiaridade. E a maioria vem colocando. O sistema também de esgoto, né? As pessoas estão há pouco tempo, às vezes, não estavam acostumadas, vieram morar de Cuiabá para cá, e aí fossa, tem que pagar o caminhão de fossa para retirar
a fossa, né, para limpar a fossa, e não estavam acostumados, porque Cuiabá, onde eles moravam, tinha rede de Já tinha esgoto. rede, né? Que absurdo é isso, entendeu? Então, assim, essas pontuações, demandas locais de bairros que eu estou indo atrás e trazendo essa demanda para a gente caminhar, né? Para soluções, mas muita coisa a reclamar. Água, nem se Pesca fala, né? universal, né? A única coisa universal é a A água é reclamação. 100%. Da saúde, muita reclamação da saúde. O pessoal reclama que não tem exames específicos para diagnóstico, por exemplo, de TDAH ou autismo. Elas ficam esperando e não saem esses exames específicos. A gente sabe que tem exames próprios, né, específicos para serem feitos. Ou medicação de alto custo não conseguem de forma rápida, ligeira, não tem uma rotina, por exemplo, uma criança que tem que passar por neurologista, psiquiatra, não tem um controle da saúde, que aquela criança a cada 6 meses, porque tem que mudar a medicação, tomar remédio, então tem que controlar a dosagem, não tem esse controle, essa situação no município. A questão do pronto atendimento das UPAs também é caótica em Várzea Grande. Mas é o que eu estou falando, a gente está ouvindo isso da população. Estou colhendo muitas informações, muitas reclamações. Não, Várzea Grande realmente está uma cidade estagnada, uma cidade que não evoluiu no sistema de políticas em prol da sociedade. Falta tudo em Várzea Grande. A gente vai detalhar alguns pontos ainda durante a nossa conversa, Sim. doutora. Em 2012, a gente já citou que a senhora foi secretária municipal de desenvolvimento urbano, né? Lá em Várzea Grande, na gestão do ex-prefeito, do então prefeito Tião Dazaelli, que na época tinha assumido o cargo após o afastamento do já falecido ex-prefeito Murilo Domingos. Ele, no entanto, também entregou, naquela época, em 2011, né? 2012, entregou o cargo faltando 2 meses e 2 dias para encerrar o mandato. E isso, na época, reforçou essa questão de instabilidade político-administrativa do município, que vinha desde 2011, com imbróglio jurídico ali, que retirou o Murilo, voltou ele. Também tinha, algumas vezes, o presidente da Câmara, o João Madureira, também assumiu a gestão do município. Agora a senhora surge como pré-candidata, lançada pelo Tião, tem o apoio dele. A senhora avalia que, de alguma forma, toda essa questão, essa confusão aí que o Tião esteve envolvido quando ele esteve na prefeitura, pode atrapalhar de alguma forma a campanha da senhora? Não, primeiro não vejo confusão nenhuma. Ele perdeu as eleições, né? Em 2012, né? E quando ele ficou para o final do mandato, houve uma pressão de vereadores de alguns acertos, algumas situações que queriam que ele pagasse uma conta alta sob pena disso, umas ameaças, umas situações que ele até colocou recentemente numa entrevista na Jovem Pan, se eu não me engano. Ele esclareceu bem isso, bem dessa maneira. E ele falou, eu não vou ficar aqui pressionado por 2 meses com uma Câmara de Vereadores, então, que estava ali, que tinham sido, alguns sido vitoriosos, outros não, né? Tinham sido vitoriosos na reeleição, e ele falou assim, eu não vou ficar aqui, eu vou deixar que, então, eles querem cuidar, eles assumem aqui, né? Mas o Tião teve essa postura porque houve uma pressão da Câmara Municipal, e ele não ia cometer uma situação apenas por ceder uma pressão política, né? Ceder por pressão política. Agora, eu não vejo prejuízo nenhum isso para mim. Isso mostra muito pelo contrário a idoneidade do Tião Dazaelli. O Tião tem uma idoneidade, vamos colocar assim, ninguém pode falar que ele não trabalhou na gestão dele, porque foi 15 meses e ele trouxe desenvolvimento para o município com a biodiesel, o shopping, as lojas Avans, grandes atacadistas entraram nessa gestão para a Várzea Grande, que ele trouxe, né, porque ele trabalha nesse ramo dos alimentos, né? Então, ele trouxe vários empresários para o município. Até a minha ida como secretário de desenvolvimento urbano é porque ele queria aprovar algumas obras que estavam todo mundo assim, aprova, na prova, pode, não pode. Ele falou, olha, agora eu estou aqui, Flávia, eu preciso
que você venha com uma equipe para aprovar essas obras. Aí eu cheguei com a equipe, já tinha uma equipe dentro da secretaria, acabei de formar uma equipe e nós fizemos aprovações, inclusive do shopping. O shopping de Várzea Grande, quem deu o alvará, da Lojas Avanças, essas lojas foi tudo, mas mais do que isso, tinha as obras da Secopa, da então Copa do Mundo que ia acontecer em 2014, e as obras da Secopa tinham algumas obras que estavam tudo amarrada com o VLT. E o VLT, naquela discussão de Ministério Público, se podia, se não podia, eu falei, olha, independente de VLT, Várzea Grande precisa dessas obras, que era a duplicação da Guarita, Maria Andreasa, duplicação da ponte, da ponte ali da Maria Andreasa, o viaduto do Cristo Rei, né, ali aquele viaduto ali da Dom Orlando Chaves. Então, essas obras, elas estavam tudo no pacote. O que eu fiz? Entrei na secretaria e desmembrei. Falei, vamos desmembrar para poder ter. Depois o VLT fica brigando, Ministério Público, governo. Era uma questão né? maior, né? Era uma questão maior que tanto, que agora o governador destravou para o BRT. Então, foi uma trincheira do zero. Então, são obras que eram importantes para o município ter a obra, né? Ter as obras. Então, assim, o Tião só trouxe benfeitoria para o município. Residenciais que hoje estão entregando foi de quando nós assinamos Minha Casa e Minha Vida lá em 2012. Para o município. São termos assinados lá atrás. Então, assim, nós tivemos um encaminhamento, deixamos o município encaminhado. Eu e o Tião não inauguramos, mas nós deixamos o legado pronto para ser tocado, né? Então, assim, não vejo prejuízo nenhum, muito pelo contrário, estar com o Tião, junto com ele, eu e ele e eu, nós somos juntos, um só, e um confia no outro, eu confio nele, ele confia em mim, e nós vamos trabalhar juntos muito em prol do município. E falando do Tião da Zaeli, antes do nome da senhora, o nome dele era cotado para ser candidato do PL, né, para a Prefeitura de Várzea Grande. Existe uma possibilidade dele ser candidato, a senhora recuar, ou ele ser vice da senhora? Como está essa questão da participação dele da campanha? A minha pré-candidatura é para prefeito, dele é para vice-prefeito. Então já existe existe uma conversa entre nós. Uhum. Se acontecer alguma coisa, é muito, assim, surreal, mas eu acredito que não, porque eu e ele estamos bem alinhados nesse trabalho, na pré-candidatura da Flávia Moretti, né? E ele como pré-candidato a vice-prefeito meu. Lógico que nem ele fala, ele está aberto, se aparecer um vice, alguém que queira ser meu vice, que a gente entende que tem um ganho eleitoral, que eu também entendo uma questão de trabalho comigo, que tem esse feedback como eu tenho com o Tião, aí nós vamos sentar e vamos pontuar. Até para atender também os partidos aliados. Isso, né? Porque nós já temos os nossos partidos aliados. Quais são os partidos? O Podemos, o PRTB e o Democracia Cristã, o DC. Nenhum deles ainda apresentou um nome para possível vice ou ainda não foi conversado sobre isso? Não, todos eles estão só como pré-candidatos a vereadores. A senhora surge como principal, se não o único nome aí de oposição ao prefeito Khalil Barakat, do MDB, que foi eleito em 2020 sobre as bênçãos, né, da família Campos. E aqui eu queria até fazer um recorte temporal. Desde a redemocratização, todos os prefeitos que foram eleitos sem o apoio dos Campos enfrentou algum tipo de dificuldade, né, durante a sua gestão. A maioria não conseguiu nem mesmo terminar o mandato, né? A gente teve o Murilo Domingos, o próprio Tião, tivemos também o Wallace Guimarães, que foi cassado ali em 2015 pelo Tribunal Superior Eleitoral. A senhora não teme, em caso de vitória, sendo eleita e tomando posse em 2025, de enfrentar esse grupo aí que está no comando do município e que tem uma força, né? Um é deputado estadual, Júlio Campos, deputado estadual, Jaime Campos, senador, tem o apoio do governo do estado, governador Mauro Mendes, e como furar essa barreira aí, esse bloqueio, esse paradigma aí de que se não tiver as bênçãos dos Campos, não conseguir ter uma estabilidade na gestão, governabilidade, né? Eu começo assim, eu não tenho medo, não tenho receio. Primeiro porque eu tô com o apoio da maior bancada federal do estado de Mato Grosso e com o maior partido nacional, que é o PL. Então, nós temos uma força política muito grande a nível nacional e a nível estadual também, que não tem por que eu temer a força política
das famílias aí citadas, né? Eu, muito pelo contrário, eu acho que nós temos é que pensar que Várzea Grande, e se ocorrer alguma coisa, uma situação lá na frente, nós vamos estar expondo isso para a sociedade, né? Todo tipo de artimanhas que possam vir, que podem estar prejudicando, eu acho que a gente tem que colocar bem colocado a nível público. Hoje tem que ser colocado a público. Se existe alguma dificuldade, se existe se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, a sociedade tem que saber, tem que ser transparente do que acontece. Mas, doutora, a senhora acredita A que forma política. lideranças do PL, né, estadual, tem um reflexo no municipal, no município de Várzea Grande? Nós temos o Abílio, que teve... Mas há um reflexo dentro da cidade, porque o Abílio, o campo eleitoral, a base dele é Cuiabá, né? Mas em Várzea Grande, você acha que ele tem uma certa influência, tanto uma ele, parte do eleitorado? infelizmente, a deputada Amália, que veio a falecer, né, também tem um campo aberto, muito político dentro do município. O Abílio tem sim. O Catani tem muita força política dentro de Várzea Grande. Então, assim, Várzea Grande, ela tem... você fala assim que o Abílio tem força em Cuiabá, mas em Várzea Grande ele tem muita. É muito, tanto ele como o Catani, a própria ex-deputada a Amália, né, a saudosa Amália, eles têm muita força. Vários lugares que eu andei em Várzea Grande, olha, eu queria votar para o Abílio, mas então eu tô com você. Mas assim, no caso, né? Mas assim, muita gente o Abílio teve, se eu não me engano, 14 mil votos, 15 mil votos dentro de Várzea Grande, é uma diferença. É uma diferença, é uma força política. Mas a senhora você acha que consegue migrar esses votos que foram para ele, para outros candidatos do PL, para a senhora? Consegue. É o mesmo eleitorado, é o mesmo perfil? É o mesmo perfil, é o mesmo perfil. Várzea Grande tem esse perfil de direita, tanto é que o Bolsonaro ganhou em Várzea Grande, né? E tem essa migração, sim. Eu percebo porque, assim, quando eu vou andar determinadas visitas que eu vou fazendo e as pessoas não me conhecem, elas já falam, não se preocupa, eu já votei no Abílio e eu estou querendo conhecer você, então eu me apresento. Então, existe esse conhecimento, existe essa migração, sim. Então, mas na campanha será mais claro isso, né? No entendimento da senhora, diferente do que os outros gestores opositores da família Campos e dessas famílias hegemônicas, seria então principalmente o apoio da bancada federal e esse diálogo com a população? Esse diálogo mudou também? A senhora entende que isso mudou de alguma forma? Mudou bastante. A população de Várzea Grande está bem insatisfeita com a política que está acontecendo na cidade. Bem insatisfeita. Eu entendo que a população hoje de Várzea Grande está mais consciente dos prejuízos que teve em não querer uma mudança, não ir para uma mudança. E agora ela precisa se conscientizar que precisa de mudança. E a maioria já está vendo que isso é necessário e é possível. E é possível. A senhora começou aí, antes da pré-campanha, né, fazendo muitas críticas à família Campos, né, tem evitado ali bater um pouco no Calil. A senhora não teme aí, durante a campanha, ficar uma briga entre a senhora e a família Campos e o Calil ficar ali esquivado ali, e isso acabar beneficiando ele de uma Lembrando certa que forma? na urna não vai ter nem Jaime nem Júlio, né? Eu não vou criticar pessoas, nem o Calil, nem a família Campos. Eu critico gestões políticas. Eu critico a política. Então, hoje, na Várzea Grande, porque eu não tenho nada contra o Calil, pessoa Calil. Nada contra a família, nenhuma pessoa da família Campos. Eu não tenho nada contra. O que eu tenho é a forma de fazer a política no município. Então, quando você vem falar que vai inaugurar a ETA, que vai trazer água, e não fez uma política correta, uma gestão correta do dinheiro, primeiro arrumar a distribuição da água, deu o que deu. Estourou o município inteiro. Temos vários bairros com canos estourados. Porque primeiro você arruma a casa, depois você coloca os móveis. Então, você vai jogar uma água sem Sem a estrutura. sem ter estrutura.
E aí? E a rede de esgoto? E quantos bairros são asfaltados, estão asfaltados não sei quantos quilômetros de Várzea Grande, que estão falando, que a gestão pública está falando? Quantos quilômetros de Várzea Grande? Estão fazendo a rede de esgoto? Estão fazendo a rede de transmissão de água nesses bairros? O serviço está sendo feito ao Ao contrário, né? contrário. A última etapa está sendo a primeira. Estão fazendo ao contrário. Agora, falando sobre sua postura durante a pré-campanha, ou possivelmente a campanha, né? A senhora pretende ser daquela toma lá da cá, se te criticou, vai te criticar, vai criticar também? Ou a senhora pretende não dar muito Olha, eu acho que máximo em relação a isso? eu acho que propostas a proposta, o plano de governo que eu devo apresentar pós as convenções, é propostas. Mas Porque existe sempre aquela coisa da eleição, né, doutora, assim, de rusga, de pegar pontos, de criticar posturas, criticar quem tá na várias oposição situações. pelo menos pelas pesquisas não é atrás, meu talvez perfil, não seja é meu necessário, às vezes, esse perfil, ataque, não? não é meu perfil. Aqui eu falo do que a gente tem falta em Várzea Grande, que nem eu tô Uhum. falando, que eu tô ouvindo isso da população, recebo os vídeos de bairros sem água, sem a rede de esgoto, então eu tô ouvindo, mas não é meu perfil. O meu perfil, Flávia Moretti, é de apresentar propostas, né, de apresentar trabalho. Então, eu tenho certeza que é isso que eu vou, nesse ponto que eu vou trabalhar, propostas. Agora, tiver um embate, se vierem me atacar, eu vou ter que me defender, né? Aí ninguém vai ser, ninguém vai ficar, eu não vou ficar quieta, né? Também, eu vou me defender, daí é diferente. É o que eu falei para você, criticar é criticar a gestão pública, de criticar a gestão como está a política. Agora, se me atacar, eu vou ter que defender. A defesa é um ato até inerente ao ser humano, né? Ao ser humano, não, é um ser vivo, né? É um ser vivo, né? Falando de gestão, qual que é a avaliação, no geral, que a senhora faz da gestão Baracate? Que está aí terminando, está no 4º ano, né? Ele vai buscar, provavelmente, um novo mandato. A senhora acredita que ele conseguiu ter uma independência política e administrativa para colocar em prática os próprios planos? Não, de forma alguma. O que ele tinha de ideal para o município? Ele não tem uma independência política. Ele não tem uma independência política, o Calil. Ele não existe, ele depende de toda uma administração do senador, de todo o grupo político que apoia ele. É visto isso, é claro isso, que há 6 meses antes da eleição, o senador vai junto com ele para inaugurar obra, anda junto com ele para ver obra. Ele está com o senador a tiracolo, então ele não tem uma independência política. Ele não vive a política Calil Baracate, ele vive a política do Jaime Campos, isso é fato. E a senhora acredita que se ele rompesse com essa dependência, a gestão municipal teria apresentado melhores resultados? Não sei, porque aí vai depender dele como gestor. Não sei. Aí vai saber. Ele teria que romper primeiro para depois a gente falar. Falando um pouco sobre as obras na questão de distribuição de água e tratamento de esgoto, que a senhora até já citou, algumas obras foram entregues durante a gestão dele, de dietas, né? Tem aí Barra do Pari, Chapéu do Sol, também teve no Cristo Rei, que foi em 2021. E a senhora fez um levantamento, essa questão de terem resolvido um problema que não era na ordem certa, que tem a distribuição, mas agora os bairros não têm a canalização, o sistema correto. A senhora já tem um levantamento técnico de qual é a real situação da saúde, da água hoje em Várzea Grande e quais são os problemas, quais são as soluções para esses problemas? Bom, levantamento técnico de números nós estamos fazendo, levantando isso. Mas a gente sabe que tem bairros que ainda são interligados a poços e não a etas. E que na época da seca vai secar. E não estão ligados à rede de distribuição da ETA. Rede de esgoto, saneamento básico, recentemente saiu no Jornal Nacional. Está 10 anos aí entre os municípios, os piores municípios, piores né? Municípios, nós estamos a 8 do pior, né? Falta 8 para ser o pior. Então, assim, Várzea Grande realmente é uma situação, uma situação atípica, o saneamento básico.
tá? Não precisa muito de levantamento técnico para você entender. Você basta pegar um grupo de WhatsApp de um município ou de um bairro para saber que quando a água falta, a água vem de madrugada e a mãe não tem condições de lavar a roupa, porque está dormindo, descansando, porque trabalha o dia todo. E na hora que ela acorda, a água já acabou. Então, é fato que o Várzea Grande tem que ter cisterna, tem que ter bomba para abastecer, tem que subir. Nós temos residenciais invadidos do Minha Casa e Minha Vida, 4, 5 residenciais que são invadidos, que estão em fase ali de questionamento na justiça, que não está sendo abastecido pelo DAI, que estão abastecidos por poços que os próprios moradores fizeram. Então, para você ver. Então, a situação é bem crítica. Então, hoje, eu não vejo outra maneira do DAI que tenha que tomar uma caminhar para a privatização. Do Departamento Nosso de Água e Esgoto, ele tem que partir para uma privatização. Isso é fato. Agora, como que vai ser isso? Como que vai ser feita essa mudança, né? Porque Cuiabá teve... No caso da Sanecap, demorou para ser feito. Não é uma forma automática. Você tem que fazer audiências públicas, tem que levantar estratégias, você tem que levantar empresas também interessadas. Então, assim, não é uma coisa que você resolve da noite para o dia. Mas a partir do momento que um gestor público, se tivesse vontade de fazer, eles que já estão no poder há tantos anos, nunca tomaram essa providência... Então, vir prometer agora é meio complicado, né? Então, agora eu vejo que nosso Departamento de Água e Esgoto, não tem como, a não ser caminhar para a privatização. O prefeito Khalil Baracate já se posicionou várias vezes sobre isso. Ele falou que entre um dos argumentos é que se privatizar não teria recursos federais, como o do PAC, para investir na área de saneamento. Já veio tanto recurso e não resolveu? A senhora acredita, então, que o problema não é dinheiro? Mas o problema da privatização, você não precisa fazer privatização direta. Você pode fazer pelo modelo de PPP, parceria pública e privada. Para quem não entende, são parcerias que uma parte é investimento público e uma parte é a condução da privada. Existe Ribeirão Preto, por exemplo. Ribeirão Preto, que é a cidade minha cidade natal. Ela é pública na água, justamente para receber o recurso. Ela é pública e privada no esgoto. Ela é mista. E como que funciona Justamente. isso? Como que funciona isso na Ribeirão prática? tem 100% de saneamento básico. Porque a empresa... A empresa privada investe na questão do tratamento de esgoto. Rede de esgoto e tratamento, e o município na captação de água e na distribuição de água. E a conta vem junto. Então, assim, é possível ter uma PPP, ou tanto, até às vezes junto, água e esgoto dessa forma. Então, pode ter sido a PPP, tem um outro modelo de uma outra cidade do Rio Grande do Sul, vou tentar lembrar o nome. Até o final eu lembro. Ela é PPP nesse sentido, assim, o município investe na infraestrutura, porque vem um recurso público, e a privada fica na distribuição e na arrecadação, pagando ainda um percentual para o município para reinvestir também em estrutura. Dentro do sistema, né? Então, tem todos esses modelos que a gente pode trabalhar dentro de Várzea Grande. Só não trabalhamos em Várzea Grande, só não houve esse trabalho em Várzea Grande por falta de gestão pública, por falta da gestão política. Porque o DAI, mal ou bem, ainda é matéria eleitoreira. Todo ano promete a água e o povo vota aguardando a água chegar em casa. Já das últimas eleições, é o tema sempre principal e deve ser esse ano novamente. Novamente, vai ser esse ano. Então, assim, a gente tem que pensar que por que eles não tomaram as providências para esse acontecer, ou uma parceria público-privada ou uma privatização. Porque aí não vem recurso público, porque existe a PPP. Há alternativas, então. Existe uma alternativa. Só não fizeram porque é martelo eleitoreiro. Doutora Flávia, então a intenção da senhora é, caso seja eleita, assumir em 2025, já logo de início tomar essa iniciativa de buscar uma solução para privatização total. Sim, ou parceria? As providências é necessário para o município.
Ótimo. Ainda nessa área dos investimentos que foram feitos pelo prefeito Calil nos últimos anos, as principais obras de entregas de ETA teve a ajuda, a parceria do governo do estado, que entrou com parte dos recursos, né? Diga de passagem, boa parte. Exato. Mas aí, como a gente já disse, nenhuma dessas obras resolveu de fato o problema de falta de água na torneira da população. A senhora acredita que, de alguma forma, essa ajuda do governador Mauro Mendes foi ineficiente? Não foi o suficiente para resolver o problema? Não, de forma alguma. Eu pontuo bem claro para você. O governador foi muito sensível, inclusive, à questão do município. O que faltou foi gerenciamento do nosso município de fazer a parte dele, que é no investimento de distribuição da água. Muito pelo contrário, o governador foi sensível e eu, assim, realmente a parte dele, eu vou passar para resolver. Se falaram para ele que ia fazer a ETA, resolveu, não ia resolver, mas lógico que ele tá de parabéns, ele realmente fez a parte dele. Quem não está fazendo a parte que cabe é o município. E volta e meia a gente vê aí na Câmara Municipal de Várzea Grande vereadores até mesmo da base, putos da vida, né, digamos assim, com os serviços prestados pela DAI, ou falta de serviços prestados pelo DAI, principalmente sobre a pressão da população que conversa com esses vereadores que cobram, né, que depositaram o voto e que esperam o resultado desse principal problema da cidade. Qual que é a avaliação que a senhora faz da atuação do Legislativo em relação a todos esses problemas? Porque pelo menos o que transparece é que o Legislativo só atua para reclamar, para estender a reclamação da população. De fato, até agora, aparentemente, nada foi feito. Olha, Ou pressionado de os fato, né? vereadores, a gente está com... o único vereador oposição hoje na Câmara, oposição do Calil, que realmente bate e realmente está ali para pontuar algumas situações do prefeito, é o Bruno Rios, que está comigo no PL, que vem como pré-candidato a vereador por Várzea Grande, mas pelo PL, ele é pré-candidato. Os restantes, eles podem ali bater, falar, criticar alguma coisa, mas não sustenta, porque a Câmara é fiscalizadora, a Câmara podia abrir, né? Diz que está fazendo uma auditoria lá no DAI, mas até agora você não vê o resultado. Quando foi para abrir a CPI, não abriu CPI nenhuma, entendeu? Então, assim, nenhum dos vereadores, exceto o Bruno Rios, deixando bem claro, são oposição. Eles podem até criticar alguma coisa, mas estão ali, né, com cargos na prefeitura distribuídos, com pessoas dentro da prefeitura, que geralmente é assim que eles estão trabalhando. Eles são todos da base do prefeito. Então, eles não vão bater. Se reclama é porque os moradores estão reclamando um pouquinho para poder o prefeito tomar providência e mandar os caminhão-pipa do DAI lá abastecer aquele bairro que é base do vereador. Então, assim, não é assim que funciona, não é assim que administra uma cidade, gente. Não é assim que administra, não é assim que fiscaliza uma cidade. Os vereadores têm papel fundamental na fiscalização e não fazem. E não o fazem. E a senhora, pegando essa crítica que a senhora está fazendo aos vereadores, a senhora acredita que vai ter uma renovação ano que vem? Ou você acha que vai haver pouca renovação? Tomara que tenha renovação, né? Tende a continuar desse jeito como está hoje? Tomara que tenha renovação, porque a Câmara que está hoje, ela fala amém, né? Então, não dá para ficar com uma Câmara que não atua de forma fiscalizatória. Eu não sei se vocês dois já pararam para assistir uma sessão da Câmara do município de Várzea Grande. Já. Leitura do projeto tal. No YouTube nem fala o que se trata. Aí eles vão lá e votam, você não sabe nem o que é. Indicativo. Não tem legislação. É um ou outro vereador, e aqui eu consigno, que atua e tem uma forma legislativa que realmente faz em prol do município. Agora, que nas coisas que são pesadas para o município, onde eles deveriam ter atuado 4 anos, que se eles tivessem batido duro no primeiro ano do mandato, na questão da água, tomado providência, tomado uma situação de fiscalidade, aí seria realmente um vereador que fiscaliza para o município e que
trabalha. Quando você tem um ente que não é fiscalizado, Não né? acontece Deixa nada. correr solto, né? As coisas As correm coisas solto. correm solta e depois vem falar agora que é a oposição do prefeito, porque vai lá reclamar que em determinado bairro não teve água, porque é isso que eles estão fazendo? Não, não é assim que acontece. E com a possível recondução desses vereadores, a senhora teme, em caso de vitória também, ter uma oposição muito forte dentro da Câmara e não conseguir essa governabilidade? Qual que é a Câmara que a senhora imagina como Bom, ideal em caso de vitória? eu vou falar enquanto tecnicamente como advogada, né? Vamos falar assim, que quando a gente está numa campanha, numa disputa, seja, ou qualquer disputa que seja, aqui aquele que chegou no cargo, ele está chegando para todos, né? Independente do prefeito, independente do vereador. Se for matéria essencial para o povo e o vereador não aprovar, tem que ser colocado, é que nem eu falei aquela hora, tem que ser colocado na mídia, tem que ser colocado e jogado. Olha, o vereador tal não aprovou, o vereador tal não aprovou, o vereador tal não aprovou, e eu colocar, como estão fazendo hoje em dia na questão do Senado Federal, né? Em Cuiabá também. Em Cuiabá também. Quem votou a favor? Quem votou contra? Para a população saber. Ponto. E a senhora acredita que a Entendeu? Então, população tem que ser feito acompanha de dessa forma. fato essa questão, a atuação do Hoje em dia, legislativo e do muito executivo? mais, né? De uns anos para cá, nós temos visto a população acompanhar Com muito rede mais, né? Com social, rede né? social. Isso é fato. Tem surtido efeito na conscientização da população política. Isso é fato. Tem que ser colocado. Ótimo. Vamos falar um pouco então de mobilidade urbana, Flávia? Vamos. Falando sobre obras do VLT e BRT. Várzea Grande foi o principal município aí no comparativo entre Cuiabá e Várzea Grande. Várzea Grande foi a que mais sofreu com as obras do VLT, que já deveriam estar prontas há 10 anos, né? Então essas obras começaram bem antes. E então na Avenida da FEB vários comerciantes faliram, fecharam as portas, várias vidas foram perdidas ali na Avenida da FEB por conta dessas obras abandonadas e que causaram acidentes. Desde o ano passado, no entanto, o governo começou ali em Várzea Grande, começou por Várzea Grande as obras do BRT. Teve uma questão com os comerciantes, uma certa dificuldade em relação a trajeto, isso aparentemente foi resolvido. Ainda não se há data exata de quando essa parte do BRT, das obras do BRT em Várzea Grande, vão ser finalizadas, mas eu gostaria que você fizesse uma avaliação rápida como que foi a atuação dos gestores que estiveram em todo esse tempo, né, desde o início das obras até o momento do início da obra do BRT, e se a senhora concorda com a troca de modal e a conclusão do BRT ao invés do VLT. Isso vai, de fato, resolver o problema de mobilidade urbana do município? Bom, quanto à questão dos gestores da obra do BRT desde o início, eu não vi posição nenhuma de vereador, tanto que teve uma audiência pública sobre o BRT, que a gente teve apenas a presença do vereador, ele nunca questionou o tempo de obra, como ia ser a obra, né? Isso já falando depois da troca da para o troca BRT, do né? modal para o BRT. Então, eu até peguei a ata, houve a participação de 2 vereadores, se eu não me engano, 3, não vou citar nomes aqui, mas teve a participação, não teve da Câmara toda, então vamos lá, né? Mas, assim, eu acho louvável o governo do estado, mais uma vez, vou reportar aqui, louvável, mais uma vez, ter tomado a decisão, porque a questão do modal é decisão política do gestor público que tem o dinheiro para fazer. Então, quem tinha o dinheiro para fazer era o governador, ele tomou essa decisão política, ele está resolvendo decisão política, porque isso é decisão. Se antes o Pedro Táxi tinha decidido o Sival Barbosa tinha decidido pelo VLT, ele decidiu, mas ele não conseguiu consolidar e terminar e fazer. Teve todos os empecilhos jurídicos e técnicos que aconteceu. E de corrupção também, né? Infelizmente. Agora, a questão do BRT foi uma decisão política louvável, governador. Então, assim, você é contra ou a favor do BRT ou do VLT? Eu não posso nem falar isso, porque eu sou a favor de uma mobilidade urbana que nós temos um transporte público de excelência no município. Então, eu espero que o BRT traga um pouquinho, porque ele só fica um trajetinho, né? Só um pequeno trajeto entre o aeroporto e Cuiabá. Então, quer dizer, naquele trecho, nós vamos ter um transporte de excelência, né? Então, assim, louvável o governador de resolver o entrave jurídico e técnico ali.
Quanto às questões das obras com os empresários, eu até tive na Assembleia Legislativa no começo do ano, junto com o Tião da Zael e alguns empresários, porque quando começou a fazer a obra na FEB, não, quando começou a fazer a obra em Cuiabá, que o governador startou a obra em Cuiabá, no canteiro da FEB, no canteiro de obras da Avenida da FEB, o que aconteceu? Ficou defasada a quantidade de funcionários, e isso era claríssimo, isso. Claríssimo. Desacelerou em Várzea Grande. Desacelerou em Várzea Grande e com pontos ainda de interdição cruciais para empresas. E os empresários chegavam, às vezes não conseguiam nem entrar na empresa, porque não tinha nem avisado que ia ter a obra ali naquele lugar. Então, quer dizer, aí o Tião, junto com a associação que ele faz parte e algumas entidades, ele até me convidou, por eu ser uma advogada da área de obras, né, e também ter uma empresa de licenciamento, a gente me convidou para expor a parte técnica. Aí eu falei, olha, nenhuma obra começa sem um cronograma. E o cronograma do BRT já saturou. Porque era 700 dias de obra do BRT entre Cuiabá e Várzea Grande. E já tinha passado, na época, mais de 300 dias. Falei, não tem, ou termina com Várzea Grande, que já está sofrendo com isso, mesmo que não funcione, mas termine. E foi positivo. Foi positivo. No outra semana, já estavam as obras em todo vapor em Várzea Grande. E é isso que nós vemos hoje. Hoje a FEB mais liberada, mais tráfego, mas em janeiro eu estive, se eu não me engano foi janeiro ou fevereiro, eu estive na Assembleia, tem até no meu, se eu não me engano eu tenho até um Reels lá no meu Instagram, que eu estive conversando sobre as obras do VLT. Com o Botelho, com o Wilson Santos, deputado Wilson Santos, com o Botelho, com o Dilmar Dal Bosco. Então, nós fomos com o Tião e um grupo de empresários discutir a parte técnica. Termina a Várzea Grande, começa a Cuiabá. E aí deu certo, foi positivo. A senhora acredita, então, que esse modal vai se solucionar ou não? O que é preciso fazer ainda no campo do município, de responsabilidade do município? O modal não vai funcionar ao aumento da mobilidade urbana do transporte público de Várzea Grande. Tá? O modal não vai resolver o problema de transporte público. Lembrando que o modal é do aeroporto ao porto. Ponte, né? Alameda. Então, ele não vai funcionar, isso é fato. Agora, que ali aquela travessia da FEB vai melhorar, acredito que vai sim, porque é uma esperança nossa, né? Só vendo. Agora, as outras regiões, a interligação do transporte público de Várzea Grande, aí nós precisamos pensar. Porque Várzea Grande já precisa ter integrações em outros bairros. Ela precisaria ter integração na região de São Mateus. Ela precisaria ter uma integração no Mapim, como tem em Cuiabá lá no CPA, como tem em Cuiabá lá no Cospó. E aí, hoje, Várzea Grande só tem integração no centro. Naquele pontão de ônibus que é o terminal André Maggi. O pontão, porque aquilo ali não é um ponto, não é uma integração de ônibus, é um pontão. Falta estrutura para virar um terminal, de fato. Não é um terminal rodoviário de ônibus, né? Urbano, né? Então, assim, é um pontão. Vamos falar um pouco, então, agora a gente está quase terminando a nossa conversa, falar um pouco de partido, de política partidária. Antes disso, eu queria que a senhora falasse, como advogada, se a senhora tem acompanhado as ações e investigações contra bolsonaristas que participaram, né, do 8 de janeiro e que estão sendo acusados de tentativa de golpe. Que a gente vê aí nos julgamentos... Acusados e condenados, né? Nos julgamentos é a condenação no STF a mais de 10 anos de prisão, né? No entanto, os supostos líderes desse movimento, que tinham até mesmo cargo político na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda estão livres, né? Ainda não foram condenados, não estão sendo punidos como essas pessoas, esses apoiadores que foram até Brasília. Como que a senhora acompanha e analisa toda essa atuação do STF neste caso? Olha, como advogada, o STF... ele é um órgão político, ele não é um órgão só jurídico. Quem está ali são indicados do presidente da República. Então, é fato que o STF nunca foi um órgão jurídico. Ele é um órgão político. Então, esses julgamentos, eu acho, são
absurdas as penas, né? Absurdas as condenações, porque já estão tendo condenações, não estão sendo só acusados, como você falou, e sim condenados. O projeto de anistia que o PL está encabeçando dentro do Congresso é super importante. Existe uma PL do pedido de anistia para esses condenados, porque é o que cabe agora é uma anistia. A partir do momento que a pessoa foi condenada, ela somente com anistia ela poderá se livrar, né? Porque não tem outro órgão acima do STF. Não tem outro órgão. Ele não tem o direito ao grau de recurso. Então, assim, tecnicamente, eu aviso, deixo bem claro que é uma decisão política. E o STF nosso, ele é político. E hoje a maioria dos componentes, foram indicados na gestão que o PT conduziu o Brasil. Então, a gente tem ministros que estão sob o aval do presidente da República, que é do PT, que é da esquerda. Então, ele tem uma decisão política, sim. Ele não está somente acima julgando pelas leis e pela Constituição. Existe um alinhamento político dentro do STF, isso é fato. Mas na avaliação da senhora, não houve de fato um risco de ruptura da democracia com esse movimento em Brasília e também essas tratativas de golpe que não só essas pessoas que invadiram, né, os 3 poderes ali, mas que também idealizaram, tentaram fazer essa tentativa de golpe também tem que ser punido? Eu acho que não teve esse abalo de democracia de golpe, porque não teve nenhuma liderança gritando ali que seria o golpista, que estaria levantando a população para aquilo. Não tenho essa visão. Agora, eu lembro na gestão não sei se foi da Dilma ou foi do Lula, que houve as invasões das universidades federais com os estudantes, você lembra? E aqueles estudantes invadiram, ficaram dentro das faculdades meses, não deixavam os professores voltar da aula, porque eles fizeram uma greve, fizeram um movimento, e não houve pena. Mas teve vandalismo, como a gente viu nos 3 poderes? Eles invadiram a faculdade, né? Então, assim, eu não vejo golpe, eu não vejo queda da democracia naquele ato do 8 de janeiro, muito pelo contrário. Eu vejo que houve uma manifestação. Agora, quem fez o vandalismo, se aqueles que provaram, porque tem muitos que estão sendo condenados, e que eu tenho conhecimento pela advocacia, pelos grupos de advocacia, mas que não são condenados, que não tem prova contra eles. Se eles entraram ou não entraram, se eles fizeram ou não fizeram. Não existe prova, não existe vídeo, não existe foto, não existe nada. Nada. Então, é isso que tem gente sendo condenada sem provas. E não tem nem como recorrer. Vai recorrer para quem? Mas tem as gravações de pessoas que invadiram Mas ali. não tem indicação, isso... não tem indicação. Eu vi pessoas condenadas com um selfie que fez na frente do Congresso. Processos com selfie que tinha feito na frente. Olha, estamos invadindo aqui, toma. Isso é prova de vandalismo? É prova que ele queria dar um golpe? Aquele cidadão queria dar golpe? Porque como que você vai apontar o golpe? Você tem que ter alguém querendo tomar o poder. E você não tem um grupo querendo tomar o poder, você tem pessoas, cidadãos somente. Então, essa é a minha posição. Ótimo. Vamos falar então um pouco. A senhora se filiou ao PL, né? E se coloca como uma política de direita. Esse entendimento ideológico, esse pertencimento da direita é algo atual ou a senhora sempre se entendeu dentro desse campo político? Olha, eu vou deixar bem claro. Eu fui criada com meu avô militar. Então, eu fui criada com uma pessoa militar, meu avô. Meu pai sempre foi muito rigoroso na minha educação. Minha mãe, na questão cristã, na religião cristã. Eu estudei no Coração de Jesus, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Ribeirão Preto. E depois aqui no Coração de Jesus, meu ensino fundamental e ensino médio todo. Então, eu tive uma educação cristã, tive uma educação conservadora,
pela linha de educação que eu tinha de militar dentro da minha casa. Então, eu tenho isso, sim, enraizado na minha vida, na minha filosofia de vida e de direito. Então, eu sempre participei de movimentos que defendia a vida, que defendia bandeiras da direita hoje. Então, isso é meu. Às vezes, não muito exposto nas mídias sociais, na rede social, por uma questão da advocacia, porque eu pertencia, depois que veio esse movimento de direita e esquerda, eu pertencia à OAB, né? Então, eu sempre me mantive enquanto presidente da OAB e os advogados que conduziram comigo a ordem lá em Várzea Grande, sabia disso. Eu nunca me coloquei de forma partidária. Era necessário tomar esse porque eu tinha cuidado, que né? ter esse cuidado da imparcialidade. Entendeu? Então, assim, eu, Flávia Moretti, sempre tive na minha vida um segmento de direita, de cristã, de família, de conservadorismo. Porém, eu nunca expus isso nas redes sociais tanto, né? Porque eu tinha que ter a imparcialidade por ser presidente da UAB, né? De 12 anos, né? 2009 para cá, quando começou as redes sociais. Então, é claro isso. Mas a minha fundamentação, a minha formação religiosa, a minha fundação de pessoa, é uma pessoa conservadora. Eu sou contra o aborto, tá? Sou contra o aborto. Lógico que aquele aborto legal dentro da Constituição, eu ainda acho assim, apesar de estar na lei e tudo, mas dói. Mas é um direito que está lá na lei. Mas eu sou contra o aborto. A ampliação do direito que já está A garantido, o senhor ampliação se desse posiciona direito, contra. sou posição contra. Sou a questão da ideologia de gênero em escolas de menores, eu sou contra. Eu acho que isso pode ser definido quando a pessoa, o adolescente mais velho, tiver mais maturidade para entender sobre ideologia de gênero, não precisa ser criança. Então, assim segue. A senhora teve o nome confirmado como pré-candidata durante uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a Michelle lá em Brasília, e depois teve esse nome chancelado e lançado durante um ato ali na Praça 8 de Abril, em Cuiabá, no mês passado. Nesse meio tempo, a gente vê que o presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado por tentativa de golpe, ele já tem 2 condenações, né, que o tornaram inelegível por 8 anos. Então, são 2 condenações. Diante dessas questões, dessas dificuldades que o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta, qual que vai ser o espaço do bolsonarismo e a importância dele, o impacto dele dentro da sua campanha? Olha, para mim, ele faz 100% positivo na minha campanha. O espaço é o que a gente conseguir é 100%. Eu tenho andado em Várzea Grande, nas populações, em todo lugar que eu chego, que é de direita, ou que são bem atendidos, sou bem acolhida, bem receptiva, e o Bolsonaro faz esse movimento bolsonarista realmente crescer e procurar o meu nome. Então, assim, a vinda dele no dia 8 de abril foi extremamente importante até para esse movimento que eu estou me apresentando para o município. Para que as pessoas tenham a curiosidade de procurar quem é Flávia Moretti. E as pessoas estão tendo essa curiosidade. Então, para mim, essa vinda dele, esse apoio dele é imprescindível. Quando eu estive em Brasília com ele, com a Michelle Bolsonaro, que estava a nossa saudosa Amália, o Abílio, o Zé Medeiros, eles apenas me incentivaram cada vez mais. E ali eu tive certeza da minha missão por Várzea Grande, da missão de entrar na política, de ter um novo movimento na minha vida por um propósito pelo nosso município de Várzea Grande. O PL é o primeiro partido da senhora? Que a senhora Não, eu já fui filiada em outros partidos, mas nunca trabalhei de forma partidária dentro do partido. Fui filiada até, então, quando o Tião saiu candidato para reeleição no PSD, se eu não me engano. Aí, depois eu migrei para o PSDB também, porque ele estava no PSDB, mas eu nunca fiz um trabalho partidário, eu sempre fiquei imparcial por conta da minha posição da OAB. Né? Nunca, sempre pela posição minha da OAB. E como que a senhora se sentiu, assim, dentro dos partidos, né? Porque sempre é questionada a participação feminina
né, dentro dos partidos. Muitas mulheres reclamam da dificuldade que tem como que eu posso dizer, de elevar seu projeto político devido aí a De ter maioria dos voz mesmo dentro partidos, dos né, partidos, né? serem comandados por homens. A senhora sentiu em algum momento essa dificuldade? Como está sendo agora, por exemplo, dentro do Não, PL? não, no PL não tive essa dificuldade. Eu vim para o PL como vogal, eu sou vogal no PL. Aí, logo que eu entrei, o Tião falou: você vai ser a presidente do PL Mulher. E eu recebi todo o apoio, desde o presidente nacional, da Michele, da saudosa Amália, que é a nossa presidente estadual aqui, que era a nossa presidente estadual, do Ananias, o presidente estadual aqui. Então, assim, todo o apoio para estar dentro do PL Mulher, como presidente do PL Mulher. E a minha pré-candidatura sempre foi muito bem apoiada por todos os dirigentes do partido, homens, né, que você está falando, homens. Hoje eu faço o que fizeram comigo, me incentivar a vir, a estar e a ficar na política. E hoje eu estou fazendo isso com mulheres. Venham para o PL Mulher, participem com a gente, estejam com a gente, porque realmente a mulher na política faz a diferença. É importante a mulher entrar na política. Eu aprendi isso nessa caminhada. Eu ouvi da Michele uma frase assim: por que não? Por que a mulher se reluta tanto a ir para a política? Nós precisamos, nós temos um olhar diferenciado dentro da política. E é verdade, a gente olha diferente do ser homem. Mas, assim, nós podemos contribuir mais junto com o homem. Porque vai ser duas visões diferentes. Não é que tira o homem e põe a mulher. Não, é os dois juntos. Na política faz a diferença. E hoje eu inspiro, eu tento inspirar mulheres, né? Olha, eu tô aqui, eu sou dona de casa, eu faço bolo, sou mãe, sou esposa, sou advogada, empresária e estou aqui fazendo mais uma coisa que é pela política, que é para o bem. Porque nós precisamos fazer para o bem. Ótimo, Flávia. A gente está chegando ao final, eu tenho 2 perguntas ainda, eu queria que você respondesse rapidinho. Primeiro, se na sua avaliação, ter o apoio, apenas o apoio, digamos assim, do ex-presidente Jair Bolsonaro é suficiente para romper esse grupo que a senhora vai enfrentar e que deve apoiar o prefeito Khalil Baracate, que tem o apoio de mais de 10 partidos já declarado, tem o apoio da família Campos, tem o apoio do governador Mauro Mendes, e dentro desse apoio do governador Mauro Mendes, se a senhora acredita que ele pode ficar, de certa forma, neutro nessa disputa lá em Várzea Grande, levando em consideração que o PL foi muito importante para a reeleição dele em 2022. Bom, eu não acho que é suficiente o apoio 100% do Bolsonaro. Eu acho que o que é suficiente é a população se conscientizar que Várzea Grande precisa de uma mudança, de uma virada de chave. A conscientização da população é a primeira coisa que eu preciso realmente que é importante. É a conscientização do varzeagrandense. O apoio do Mauro Mendes, ele vai ficar meio imparcial ou não, isso só ele que vai poder falar para vocês aqui. Eu não posso. O PL vai pedir essa neutralidade? não, Chegou a pedir já? não sei. Não, a nível de PL estadual, não posso falar. Né? Então, assim, eu não tenho não vou expor, né, uma vontade do governador, né? E pessoalmente, a senhora esperaria essa Lógico neutralidade dele? Eu tenho que esperar, né? A neutralidade, eu tenho que esperar, né? Realmente eu não tenho. Mas o mais importante de tudo isso é que a gente tenta uma nova caminhada para o governador. Uma nova caminhada para Várzea Grande, o governador vendo essa nova caminhada se sensibilizar, né? Ótimo. Se sensibilizar. Ótimo. Flávia, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar. Foi ótima a nossa conversa aqui, 1 hora passou rapidinho, né? E a gente está sempre à disposição. Quando estiver mais próximo das eleições, a gente volta a agendar um papo reto e direto. Muito obrigada aqui. Pela oportunidade, viu? Muito obrigada mesmo. Ótimo. Flávia, Rafa, muito obrigado por ter aceitado o convite também. E logo, logo a gente está de volta para mais uma conversa, mais um episódio. Beleza, eu que agradeço o espaço. Eu vou ficando por aqui, mas você pode acompanhar os desdobramentos, a repercussão dessa nossa entrevista no www.olhardireto.com.br.
Se você quer saber também mais informações de bastidor, como que a gente grava, como que é aqui o estúdio, segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. E é claro, reforçando o pedido para você seguir o nosso canal aqui no YouTube e ativar o sininho para ser notificado a cada vez que tiver um novo episódio. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.